TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta sexta-feira, 1º de setembro de 2017. Hoje nós vamos entrevistar o diretor-presidente do IGARNE, Josivan Moreno. Josivan é gestor ambiental e mestre em engenharia sanitária. E a gente vai discutir aqui, conversar sobre um assunto bastante recorrente nos dias atuais, que é o problema dos recursos hídricos. Inicialmente, o boa noite de Josivan, e logo em seguida eu queria que ele dissesse para o nosso telespectador o que é o IGARNE e quais são as suas atribuições. Boa noite, Josivan. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara. É importante demais agradecer aqui ao convite e poder junto discutir um pouco, bater um papo, pensando muito bem sobre a questão dos recursos hídricos, né? É importante deixar claro que é um tema que vem sendo muito discutido na sociedade, até por uma questão do tempo que estamos passando. Nós estamos hoje atuando no IGARNE, né, o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte. Esse instituto ele é vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente da SEMAR, e ele tem a competência de fazer a execução da política de recursos hídricos do Estado. A Secretaria ela elabora e implementa as diretrizes para que o Estado desenvolva a área de recursos hídricos, e o Instituto ele vem executar. Ou seja, nós temos as principais competências de outorgar, dar o direito ao cidadão de usar a água, de autorizar o cidadão ou cidadã, qualquer usuário de água, para a implantação de obras de infraestrutura, como por exemplo, perfurar um poço, fazer algum tipo de obra em algum manancial, seja rio, seja qualquer outro tipo de manancial, subterrâneo ou superficial, e também de dar o direito de usar aquela água. As obras hidráulicas, um poço, uma ponte, um açude pode ser particular, mas a água que vai conter ali, ela é pública. Então o IGARNE tem essa função de, junto aos usuários, fazer o disciplinamento do uso das águas, né? Então, o uso das águas é competência do Estado, então não tem legislação municipal. Na verdade, as legislações municipais elas complementam a estrutura de gestão, né, de recursos hídricos. Também o dever de fiscalizar para poder não punir, porque nós não consideramos o usuário de água como um infrator, como um crime. Nós consideramos por uma necessidade o uso da água. Então, a água ela é essencial e nós usamos porque necessitamos. Muitas vezes, nós pensamos até que determinados usos eles são fúteis, ou seja, desnecessários, mas não é ilegal. Então, nós precisamos, aí nesse caso, trazer um processo de convencimento, de educação, para dizer, olha, vamos deixar de estar lavando calçada ou de estar fazendo outro tipo de uso que não há esta necessidade. Mas não é uma ilegalidade, porque muitas vezes, em determinados, não existe uma lei que proíba. Mas é importante a sociedade entender que não é necessário e que deva ter uma reeducação para poder buscar usar racionalmente. Além de fiscalizar e de dar o direito de uso das águas, disciplinar o uso, o IGARNE também tem outro fator que é muito importante na gestão de recursos hídricos, que é o monitoramento, tanto quantitativo quanto qualitativo. Monitorar quantitativamente é nós estarmos diariamente verificando nossas reservas hídricas, verificando a quantidade de água que tem e aquelas demandas que estão vindo solicitar. Evidentemente que nós temos uma grande dificuldade. Eu disse anteriormente que nós não, no sistema de recursos hídricos, nós não atuamos com o usuário como um crime, um infrator. Um infrator direto. Ele pode até infringir uma lei, a gente vê isso durante o processo, mas ele está usando por necessidade. Então, esta parte, às vezes, deixa fragilizado o processo, porque é espontâneo você querer usar água e lá dizer, olha, IGARNE,
eu preciso usar água, seja para abastecimento humano, para produção, e eu quero me regularizar junto ao órgão. Então, é uma atitude cidadã que deve ser feita por todos que precisam usar. Então, nós monitoramos, tanto o quantitativo, que é importantíssimo para nós sabermos, inclusive, o que é que ainda se pode dispor para o uso da segurança hídrica, e também a questão da qualidade, né, que uma interfere na outra. Então, esse bojo que eu acabei de falar, Joaquim, é o que o IGARNE hoje desenvolve com um paredão. Além disso, claro que aí são atividades meios que nós fazemos para poder atingir a implantação dessa política, nós também temos outras atividades, como a exemplo dos programas educacionais voltados estritamente para a água. O uso da água. O uso da água. Então, nós temos um programa Água Nossa, que desenvolvemos nas comunidades, nas escolas. É um programa educacional, mas nós tratamos diretamente do problema. Nós estudamos a região, a bacia hidrográfica, o lugar onde está inserida aquela população, e aí vamos até ela para discutir os problemas. E participamos diretamente dos conflitos, que é o que não há pouco hoje. É o que nós estamos mais lidando com os conflitos pelo uso da água. E aí fazemos, junto com toda a sociedade, com os comitês de bacias hidrográficas, com o Conselho de Recursos Hídricos, com a Secretaria, uma ação que é chamada alocação negociada de água, que é de suma importância para a sustentabilidade do sistema. Ou seja, nós chegamos, identificamos as fontes hídricas e vamos para aquela mesa discutir com quem quer usar a água, como usar. E negociamos mesmo, negociamos no sentido técnico, não negociamos financeiros, né? Nós não temos ainda a cobrança pelo uso da água no estado, da água bruta, né? Que aí não é a cobrança que nós pagamos a CAER. Que é a água bruta que você fala? Água bruta é água tirada direto de um manancial, de um rio, de um poço, porque ali é água sem ser tratada, fonte, sem ser tratada. Porque aí a CAERN, por exemplo, é uma usuária do IGARNE, ou seja, a CAERN pede autorização ao IGARNE para retirar água de algum manancial, seja poço, seja rio, seja açude, para tratar e abastecer a sociedade. Aí a CAERN cobra na ponta pelo serviço que ela presta. Ainda não implantamos no estado, tem a previsão, está todo um estudo aí sendo elaborado pela Secretaria de Recursos Hídricos, junto com o IGARNE, com todas as instituições, para institucionalizar, quando for no momento que tiver tudo embasado, planejado, a cobrança pelo uso da água bruta, mas ainda não estamos executando. Então, é necessário colocar que existe uma diferença. Né? Então, o cidadão, eu estou pagando pela água da CAERN e paga pela prestação do serviço da concessionária. Ora, ela capta, ela opera, ela opera as adutoras, ela trata. Então, tudo isso são custos que devem ser cobrados. Me parece que existe, com relação à fiscalização, existe uma distinção. Tem a CAERN, uma coisa competência da CAERN e outra competência do IGARNE. Aqui a doutora, por exemplo, Monsenhor Expedito, aqui da região agreste, eu tenho notícia de que existe um desvio de água muito grande, né? Isso vem há anos, né? Quer dizer, como é que é discutido, como é tratado isso? É competência da CAERN, do IGARNE, como é? Existe fiscalização? Não existe? Isso. A adutora, ela pode ser implantada, ela sempre é implantada pelo governo do estado, né? Então, através da Secretaria de Recursos Hídricos ou da própria SEMAR, da própria CAERN, a depender do projeto, a depender da situação. Então, a Monsenhor Expedito, implantada pelo governo do estado, é operada pela CAERN e ela transporta água tratada. Então, a partir do momento que nós outorgamos a CAERN tem outorga um direito de usar a água emitida pelo IGARNE. Então, nós temos lá a vazão que ela tira da lagoa, temos as vazões que ela tira dos poços que fazem parte do sistema, captam aquela água necessária de tratamento que a da lagoa trata e injeta naquela adutora. Aquela adutora é um equipamento do sistema de saneamento, de abastecimento de água tratada. Então, ali a fiscalização ela passa pelas operações da CAERN. As pessoas podem usar a água ao longo da adutora legalmente ou não? Como é a distribuição dessa água? A distribuição é feita pela concessionária de águas, pela CAERN. Então, a CAERN, eu sei, mas é através de quê? De chafarizes? Através do sistema de rede de distribuição, tubulações. Em alguns lugares ela pode ramificar, se for o caso de ter alguma comunidade, que possa ser através de chafariz. Mas a CAERN trabalha com saneamento. Então o cidadão que está morando lá em Monte das Gameleiras, em Serra de São Bento,
que mora ali nas imediações da adutora, se ele quiser fazer uma ligação para a casa dele, ele pode? Não, da adutora não. Ele é através da CAERN. Sei. É através da concessionária, porque a operação é toda com a CAERN. Mas através da CAERN ele resolve isso? Aí vai depender do sistema que a CAERN está implantando. Se existir a previsão daquela comunidade ser abastecida tendo viabilidade, ela abastece. Caso contrário, ela entra em um sistema de abastecimento difuso, que pode ser através de outra alternativa, que não obrigatoriamente sai água da adutora. Porque vai depender, o que é que acontece para o abastecimento público de água? Ele vem a viabilidade financeira, porque senão a água vai custar muito caro, até para o cidadão, né? E aí a quantidade de abastecimento e a vazão que tem preterida. Então a vazão que está precisando ser levada. Então, a partir daí, se faz o estudo. Não havendo a possibilidade de derivar, ou seja, tirar a água de uma adutora que está passando, às vezes a 3 quilômetros, às vezes até mais próximo, por um motivo, porque, a exemplo, às vezes fica um pouco frustrante passar uma adutora com tanta água, vamos chamar bem popular, no quintal da minha casa, né, pertinho, e eu não posso captar, porque realmente o sistema para você poder implantar, para derivar a água de uma adutora, ela não é simples, ela é complexa, você implanta um sistema complexo. Então, por este motivo, é que há necessidade de um estudo a ser feito. Eu tenho informações, inclusive, daquela região lá, que eu sou daquela região, que as pessoas conseguiram a concessão da água, a ligação das suas casas, através da justiça, tiveram que entrar na justiça e foi concedido. Quando você tem um aglomerado onde você consegue comprovar que há necessidade de implantar, então se faz um acordo, um trabalho e se busca. Nós sabemos que hoje a operação da CAERN ela tem subsídio, né? Então, assim, as grandes cidades, elas cobrem, inclusive, custos operacionais de pequenas cidades. Porque existem cidades que, para levar água, o custo seria muito mais alto. E aí, como a gente faz o cruzamento do sistema, você consegue viabilizar os abastecimentos. Então, vai em cima muito da questão técnica, se há possibilidade técnica de levar a água. E se aquela transporte de água tratada, aduzida, levada, ela consegue, sim, realmente ter viabilidade para o sistema funcionar. Sei. Bom, estamos aí no final do primeiro bloco já, né? E vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco voltaremos com a segunda parte do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o presidente do IGARNE, Josivan Moreno. As notícias da Câmara Municipal de Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter segunda edição, de segunda a sexta-feira às 7h50 da noite. Os nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que está acontecendo na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E mais, a TV Câmara tem o compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca! Câmara Repórter segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você. Até lá! A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Voltamos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o presidente do IGARNE, Josivan Moreno. Bom, Josivan, nesse segundo bloco eu queria iniciar com você fazendo uma panorâmica aí da situação hídrica no interior na capital e no interior do estado também, com relação a reservatórios, a problema de falta d'água, disso tudo. Bom, vamos dividir então em duas situações. A situação do interior do estado, nós tivemos aí esses períodos
com algumas chuvas que não foram intensas para nos tirar da situação crítica, porque nós temos 47 reservatórios acima de 5 milhões de metros cúbicos. Esses reservatórios são os reservatórios que nos dão a capacidade de manter o sistema hídrico em operação, seja para os abastecimentos humanos, seja para usos múltiplos de produção, agricultura e diversos usos. Priorizamos sempre o abastecimento humano, é claro, mas toda essa situação de uso ela tem que ser tomada de uma forma geral. E aí, no interior desses 47 reservatórios, que aí entram esses maiores, nós estamos com 18 reservatórios em volume morto. Isto quer dizer, o reservatório ele está com aproximadamente... Em volume morto não pode ser usado a água? Pode ser usado. Pode ser usado. Ele está com aproximadamente 10%, porque volume morto, eu vou brincar, é um apelido que nós demos ao nível operacional mínimo, para ser mais tranquilo. É uma reserva técnica que todo reservatório, toda barragem, açude, ele é construído e ele tem uma tomada d'água, que é a saída natural. Então, o reservatório enche, ou acima disso, e vai saindo naturalmente para onde a água tem que ir, ou para um rio, para qualquer lugar, após a parede. E chega uma hora que o nível vai descendo, e a passagem dessa água deixa de sair normalmente. Você tem que botar alguma coisa para tirar ela de dentro. Então, é como se você tivesse um copo, e quando chega a 10 centímetros do fundo do copo, a água não saísse mais. Então, ou tivesse algum orifício que saísse a água. Passou daquele orifício, não sai mais. Então, chamamos de volume morto. E dificulta o quê? Primeiro é que a concentração para a qualidade da água também dificulta, porque aumenta macro e micronutrientes, que a concentração está diminuindo, o espelho d'água, toda a parte natural do sol, de incidência, acaba afetando isso. E também a questão realmente da vazão, que é uma questão muito preocupante, porque esses grandes reservatórios são os reservatórios que nos dão captação para as concessionárias de água, para as prefeituras, para todo o uso. Então, também temos 11 secos já, 11 reservatórios secos. E um total de quantos? No total de 47. Então, nós estamos com 18 em volume morto, 11 seco. E até o final do ano, possivelmente, nós teremos mais 5 entrando em volume morto. Então, é uma situação crítica. Daqui para lá, supõe-se que não chove mais. Daqui para lá, nós entendemos que, meteorologicamente falando, de acordo com os meteorologistas, não tem mais chuva. Pode ter uma esporádica, mas não é chuva para acumular água. Então, só a partir do mês... Só para apagar a poeira, como diz o Matheus. A partir do mês de janeiro é que nós começamos a ter uma maior intensidade novamente, que é a próxima quadra chuvosa, que nós não sabemos as previsões dos meteorologistas ainda. Então, é uma situação crítica e nós esperamos que realmente possamos ter um inverno melhor que possa trazer. Desses reservatórios, nós temos 3 que são mais estratégicos. A Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório do estado, é um reservatório federal, do DENOX, gestão da ANA, o Encarne participa, e ele tem um volume total de 2,4 bilhões de metros cúbicos. Nós estamos aí hoje com aproximadamente 16% do reservatório. Até o final do ano também ele deve entrar em volume morto. Então o rio Açu para de ter água do reservatório e aí a dificuldade para captação, para tudo isso. Também temos o Mari, que está em torno de 19%, e Santa Cruz Japudi em torno de 18%. Esses reservatórios são os maiores que nós temos hoje no estado e eles geralmente dão a infraestrutura maior. No caso, Santa Cruz abastece toda aquela Alto Oeste, aquela região toda. Eu vi a Santa Cruz sangrar. Pois é. Gargalheiras está com 0,06. Pensou. Então, assim, são situações é um quadro críticas. Desolador, né? E Tange não tem mais água, né? A gente tem 1% ali, mas é porque o sistema não deixa... Então, você atribui a que essas secas periódicas e persistentes? Isso é mudança de climática, é desmatamento, é o quê? Pronto. Aí é onde a gente entra, porque a gente discute muito essa situação. A mudança climática com... Nós distinguimos, né, e assim, gostamos de discutir dessa forma, uma questão é a seca, é a falta da água. Outra questão é acesso à água. Então, no interior mesmo do estado, nós temos grandes dificuldades, porque nós estamos no semiárido. Então, existem dificuldades do acesso à água. Existem locais que, mesmo a água subterrânea, nem tem quantidade nem qualidade. Mas tem alguns lugares com maior potencialidade. Então, às vezes, você não tem acesso para tirar a água de lá. E essa seca, esses aspectos são diversos.
né? Então, existem correntes de estudos que dizem que as mudanças climáticas acontecem realmente porque nós, de forma antrópica, ou seja, o homem vem praticando de forma errada a gestão do meio ambiente. Diz que o humano é o mais desumano que existe. Pois é. E aí, outros colocam que pode ser realmente uma intensidade da seca, né, que já tivemos em outros tempos secas também grandes, mas essa está sendo as maiores dos últimos 100 anos, aí com 6 anos. E outra, a gestão de recursos hídricos, ela é sempre planejada, Joaquim, para cada 2 anos nós termos recarga nos reservatórios. Coisa que não vem acontecendo. Então, eu até estava publicando um artigo, numa revista aí nacional, que Águas do Brasil, e eu coloco, nossos sistemas em semiárido vivem em permanente risco, porque é o semiárido, você tem que estar sempre monitorando, nós não temos essa capacidade. Então, o interior está dessa forma tão crítica com essas questões do reservatório, que nós temos aí muitas alternativas que estão sendo colocadas, a Secretaria com perfuração de poços, inclusive tentando achar... Perfuração de poços é uma boa alternativa? Em áreas onde tem a água com capacidade. No cristalino não é possível? Cristalino você só tem bolsões de água e quando encontra não tem qualidade e a quantidade ela se esgota, porque é acúmulo, é uma fratura de uma rocha que com chuvas acumulou e ficou ali. É tanto que nós dispensamos, em muitos casos, as outorgas e as licenças. É um documento, mas dizemos que tem que usar, porque aquilo ali é um bolsão. Diferente do aquífero Açu e de outros aquíferos, barreiras, como a gente está aqui na região, que aí é bom falar, a região metropolitana, nós temos uma diferença. Diferentemente de Pernambuco, diferentemente de Ceará, onde a região metropolitana é toda afetada, nós temos aqui ainda um favorecimento. Estamos em locais geologicamente propícios à água de qualidade e quantidade, e estamos também com uma situação que as nossas reservas hídricas, passamos aí no início do ano de fevereiro, né, iniciando fevereiro até maio, antes de entrar a quadra chuvosa da região, que é maio até agora agosto, terminando, nós ficamos aqui com rodízio na região norte de Natal, com a população, porque a Lagoa do Extremoz tinha entrado em alerta. Então agora a Lagoa sangrava todos os anos, em 2016 não sangrou. Então nós tivemos aí, entrou rodízio, racionamento, mas hoje nós estamos com uma situação confortável. Deu uma chuvarada boa, né? Choveu, os reservatórios... Mas não sangrou. A Lagoa do Extremoz sangrou. Sim, sangrou. Estamos com 94%, 95% dela, mas conseguimos, nós estamos com aproximadamente 8 meses do próximo quadra chuvosa aqui, que é maio do ano que vem, né? Então, esperamos que consigamos chegar até lá pelos monitoramentos. Extremoz abastece o quê? Só a região, a zona norte de Natal, mas é uma população com aproximadamente 30%, 70% da zona norte. Quantos mil habitantes? Não me lembro bem 200 a quantidade, mil? mas tem aproximadamente isso, porque Natal já está quase 1 milhão, né? Então, assim, nós temos uma grande população abastecida. E é uma rede de abastecimento muito complexa. Temos poços, mas alguns poços foram interditados. A Lagoa do Bonfim corre o risco de secar? Toda lagoa corre o risco de secar. Eu digo isso com muita tranquilidade. Inclusive, deixar bem claro, lagoas, naturalmente, elas foram propícias, quando ela é natural, para ter água quando acontece o quê? Chuva. Ou quando tem lençol de base que abastece. Então, são 2 abastecimentos. Se você começa... Bonfim tem de baixo, Bonfim tem de baixo e tem as chuvas. Tem uns poços, né? Cavam uns poços, é assim? Os poços que cavam é para abastecimento. Ela tem abastecimento do Não lençol. É para reabastecer a lagoa, não. É para diminuir a retirada da lagoa. Nós fez uma bateria de poços. A água dos poços sai direto para a adutora. Isso. E aí nós, com isso, tiramos menos da lagoa. Só que o que eu queria dizer é que nós temos que usar com racionalidade. Então, lagoas, mananciais, rios, as águas que ali estão devem ser realmente usadas, porque precisamos. Agora, usar com disciplinamento, para que nós possamos manter o máximo possível de água nos mananciais, pelo maior tempo permissível. Esse maior tempo permissível, quem diz somos nós. Se nós tivermos ali 300 milhões de metros cúbicos de água e temos que usar 200 milhões em um ano, se nós quisermos diminuir nossos usos até chegar no básico do básico, nós podemos ultrapassar agora mais 4 anos. Então, o que nós fazemos é isso, porque a situação poderia estar muito mais grave se nós não tivéssemos implantado gestão com maior afinco. Então, essas negociações feitas é para isso. Reduzimos o horário de irrigação, fizemos rodízios em cidade, aí a população... Mas como é que você bota rodízio se ainda tem água? Estamos implantando rodízio, que é para poder nós mantermos ainda mais tempo,
Porque se o reservatório tem 2 meses para se esvaziar e nós implantarmos um rodízio, passa 4. nós vamos botar 4. Então, a depender do sistema. Então, isso é necessário. Agora, quando entra em um alerta, não adiantava também nós pegarmos a zona norte de Natal, com a lagoa com 60%, 70% e já implantar rodízio. Porque vamos ter um bom senso. Nós temos que cuidar para tentar verificar a situação. Quando nós vimos que a quadra chuvosa não ia ter condições em 2016 de fazendas, então nós vamos ter que passar por um rodízio. Porque os aspectos técnicos, nós não temos a condição de fazer planejamento de recursos hídricos só com o coração e com a previsão. Nós temos que ter dado no papel. 2 mais 2 é 4, como a gente sempre diz, né? Então, nós temos um reservatório fechado. Quanto tem de água nele? Medido, monitorado. Temos réguas, a equipe vai a campo, temos X. Quanto é que sai dele todo dia? Sai dele todo dia X. Fazemos a somatória toda, verificamos a evaporação, clima e tudo. Então, daqui a tanto tempo, esse reservatório poderá se esvaziar. Aí chamamos todo mundo que usa e negociamos. Olha, nós estamos aqui com a simulação e nós precisamos negociar para a gente poder ou realmente usar até esse tempo ou aumentar a vida útil do reservatório. Então, essa é nosso grande desafio. Digo muito, desafio unidos entre sociedade, usuários de água, governos, de manter a maior quantidade de água possível, porque tem que ser aquela possível. Porque também nós não podemos matar de sede hoje as pessoas que ainda precisam estar usando a água. Então, por maior tempo permissível. Ou seja, usar o mínimo, com racionalidade, dentro da gestão, para poder aquele reservatório se manter operando. Josivan, eu não sei, eu sou leigo, mas eu acho que a população ainda não está consciente da complicação que é esse problema dos recursos hídricos, do desperdício da água, entendeu? Não está consciente ainda da gravidade do problema. Você não acha que... Você concorda comigo e acha também que poderia haver campanhas educativas com mais intensidade por parte dos governos? Isso, com certeza. Nós entendemos que os trabalhos eles devem ser permanentes e sistemáticos, ou seja, atrelado a uma situação que nós passamos, implantar campanhas com maior intensidade é imprescindível. Mesmo nós entendendo que já também se fez um bocado. Já se fez um bocado. Nós conseguimos atingir assim, a população porque às vezes não precisou nem do próprio governo do que diz respeito do investimento, mas a própria sociedade mobilizada pelas próprias redes de telecomunicações e tudo, quando atacou a crise na região sul, o dia todo, em todos os jornais, era muito mais forte do que quando a seca, chamada seca, que a gente aqui chama de seca, lá foi uma crise hídrica, né? Então, aumentou muito essa popularização de entender que o Estado, ou seja, que a sociedade, passa por uma crise muito difícil. Então, a intensificação das campanhas educativas deve ser, sim, incorporada com uma maneira muito mais forte para poder levarmos à sociedade esses conhecimentos. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda queria que você opinasse sobre um assunto que eu particularmente acho que seria uma alternativa. Eu sou leigo, mas você é especialista, pode opinar sobre isso. É com relação ao uso da água do mar, para a gente atenuar essa situação de falta d'água, através da dessalinização. Qual a sua opinião? Uma alternativa. Nós não podemos fechar os olhos para nenhuma alternativa que possa trazer a minimização e a universalização dos abastecimentos de água. Porque o caro é não ter água. É a saúde diminuir do ponto de vista de qualidade, ou seja, doenças de veiculação, problemas com saneamento, tudo isso é muito caro para se resolver. A prevenção é a melhor situação. Então, dessalinização da água do mar, claro que tem seus custos, tem tudo isso, mas não pode ser um programa que pode ser deixado de lado. Então, não tem que ser a solução, porque a solução ela nunca é única, mas ela também precisa ser trabalhada, precisa ter os estudos. Hoje mesmo nós tivemos uma discussão de uma palestra de um representante da Espanha. Sim, você vinha no seminário. Do seminário de crise hídrica e gestão de perdas em sistema de abastecimento de água. E foi muito forte essa apresentação, porque ele colocou as experiências e o Estado discutiu um pouco sobre isso, colocando se realmente é a solução no momento só da crise ou se nós poderíamos manter um sistema desse alternativo. Então, as discussões foram muito calorosas e nós realmente precisamos debater mais.
trazer para a mesa, colocar e fazer custos. Custos, para poder mostrar à sociedade o quanto a sociedade pretende e diz assim, eu topo pagar mesmo sendo muito caro. Ou então, não, eu ainda quero continuar aqui com as alternativas que eu tenho para tentar minimizar dessa forma. Então, nós não podemos fazer nada só mais, né, Joaquim? Nós temos que fazer isso deixando muito claro às pessoas. Todas as atitudes tidas pelo Estado, elas devem ser apresentadas à sociedade. E aí, juntos, definirmos as melhores alternativas de resolvermos os problemas que nós temos. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o presidente do IGARNE. Eu queria, inclusive, dizer que eu sou um seu admirador, apesar de eu ter lhe conhecido hoje, mas pelo trabalho que você realiza à frente do IGARNE. E queria, nesse finalzinho, que você levasse uma mensagem aí para a população, para que seja preservadas as águas, né, para não ter maiores problemas. Joaquim, quem agradece a oportunidade somos nós. Eu tenho na minha visão, no meu íntimo, um sentimento de que nós só aprendemos todos os dias, né? E ter um bate-papo desse aqui, de uma maneira dessa, poderia antes ser uma questão assim de vir com muita... vai ter uma entrevista. Não, para mim isso é uma conversa informal, uma conversa esclarecedora, muito esclarecedora. E você nos deixa muito à vontade para que possamos ter isso. Você é um especialista competente, provou isso agora, né? Podemos ter isso. E aí, assim, deixar para a sociedade que realmente precisamos unir as mãos, porque a gestão de recursos hídricos ela é compartilhada. Ela é compartilhada na base. Nós vamos até onde precisa para discutir os problemas. Porque uma coisa muito inteligente foi feita, uma mesa. Então nós sentamos ao redor dela e juntos definimos as melhores formas de solucionar os problemas que temos. Então, o uso racional da água, aquilo que você precisa usar já é um bom passo. Ou seja, usar aquela quantidade certa para aquilo que você precisa. Eu estou fazendo minha parte, pessoalmente, viu? Já lhe expliquei o que é que eu faço em casa. Pois é, aquela sua atitude, que aí eu acho bom a gente dizer, o tomar banho com tempo mínimo, o reaproveitar a água após os usos como lavagem de roupa para isso, para fazer outros tipos de utilização, isso é uma atitude cidadã e de sentimento humano, porque a água, mesmo não estando na torneira, mas estando a seu acesso, ela traz a dignidade do homem. Tá bom, eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer que na próxima sexta-feira voltaremos com mais um programa Pensando Bem. Boa noite e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.